Então diz assim, queridos, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo, ele escreve essa epístola aos irmãos que estavam localizados em Éfeso. Chego já. Paulo, ele manda essa epístola para os irmãos de Éfeso, e nesse período ele está preso. Ele está exatamente na sua prisão em Roma, e ele manda essa epístola aos irmãos de Éfeso para tratar sobre um assunto muito importante para nós cristãos, sobre um assunto de salvação, onde na teologia a gente conhece como soteriologia. Essa epístola vai tratar muito sobre esse assunto, e esse é um dos assuntos principais da fé cristã, tá, irmãos? Então eu sempre incentivo, Marco sempre incentiva a estudarmos, e também, principalmente, irmãos, estudarmos sobre doutrina da salvação, compreendermos cada vez mais do que Cristo nos salvou. Então é por isso que sempre é falado, e eu gosto muito desses temas, eu gosto muito em especial dessa pregação e desse tema, que é tratado nesse livro de Éfeso. E hoje iremos aprender um pouco sobre a graça de Deus na salvação, tá? Então esse é o tema da pregação essa noite, a graça de Deus na salvação. A graça de Deus na salvação. Sabemos que nós somos salvos pela graça, mas o meu objetivo essa noite é de que Cristo nos salvou. Do que a graça nos salvou? Qual foi os métodos que a graça utilizou? Como ser salvo pela graça? E quais benefícios adquirimos através da salvação pela graça? Então esse é o meu objetivo. Então que possamos o máximo possível meditar, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender. Porque é de suma importância, irmãos, nós aprendemos esse tema. E eu não lhes digo para sermos experts, para nos tornarmos super pregadores, mas sermos pregadores. Quem disse que o pregador é só aquele que está com o microfone na mão e traz um sermão de 1 hora? Mas aquele que expõe o Evangelho. Então, do que a graça nos salvou, irmãos? As pessoas muitas vezes dizem não seguir a Cristo
porque querem ser livres. As pessoas têm uma ideia que ser cristão é um sinal de viver aprisionado em regras que o prendem de viver as suas próprias vontades e de aproveitarem as suas vidas. Muitas pessoas dizem, até que eu queria ser crente, mas é muito pesado ser crente e é como se eu fosse, a partir do momento que eu fosse ser crente, ser cristão verdadeiramente, é como se eu fosse viver aprisionado e preso aquelas regras ditas. E as pessoas têm uma ideia de que aquelas que por elas não seguirem a Cristo, por elas não seguirem a fé cristã, elas são livres. Porém, elas não sabem que livre mesmo é aquele que recebe a graça de Deus, que compreende o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e vive absolutamente de viver e fazer a sua vontade. Isso que é liberdade. Só que as pessoas não conseguem compreender a situação que elas vivem. E é disso que a graça de Deus nos salvou. Ela nos salvou de diversas coisas que nós estávamos presos. Quando nós estávamos no mundo, irmão, nós não tínhamos liberdade. Aquilo era uma ilusão de ótica que era colocado sobre nossa mente. E entre essas consequências e sofrimento que passávamos, nós vivíamos na morte espiritual. E é isso que no versículo 1, Paulo vai dizer, e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós estávamos mortos. Mas o interessante é que era tendo ideia que nós éramos vivos, mas nós estávamos mortos. Eu não lembro do título desse filme, mas eu lembrei realmente agora. Tem um filme, mas não é só um filme nessa temática, em que a mulher está numa casa e ela acha que ela está sendo rodeada de várias pessoas e ela acha que é assombração. Eu nunca assisti esse filme. E ela começa a correr e ficar assustada com aquelas assombrações. Mas no final do filme ela descobre que aquilo que ela achava que era assombração eram pessoas e ela que estava morta. Isso remete a esse filme, que é fictício, não é uma coisa real, não existe negócio de assombração, pelo amor de Deus. Não estou ensinando isso. Mas isso nos passa o ensinamento que assim é como nós vivemos no mundo. A gente achando que estava vivo, mas quando nós conhecemos o Evangelho, veio a verdade em nosso entendimento, descobrimos que nós estávamos mortos, vivendo no engano. E essa é a situação, irmãos, de morte espiritual. Morte espiritual. Tanto a morte em características e qualidades espirituais, nós não tínhamos valores espirituais, nós não conseguíamos compreender nada por conta dessa morte a qual nós vivíamos, como também a punição futura da morte espiritual. E nós vivíamos como morto, não conseguíamos compreender nada concernente ao Evangelho. Vivíamos uma vida sem sentido. O morto ele não vê, o morto ele não tem sentido, não tem sentimento. O morto ele é sempre levado pelos outros. Você já viu um morto andando sozinho? Não, ele é levado. E essa morte, irmãos, ela mostra também a separação que tínhamos de Deus. A morte, ela representa a separação que tínhamos da comunhão com Deus. Adão, ele sofreu essa morte quando pecou. Quando a Bíblia ela fala de morte, ela fala de vários tipos de morte. Primeiro nós temos a morte física, que foi dada através de Adão quando ele peca. Mas também temos a morte que se remete à condenação eterna, a morte eterna. Mas também tem uma característica de morte nas Escrituras, que é a morte espiritual, aquele que está morto espiritual. Ele só vive na carne, porque ele só é vivo na carne, porque o lado espiritual dele está morto. Ele não tem ação nenhuma espiritual. E assim nós vivíamos. E a morte espiritual, ela veio de Adão até nós. Porém, a graça de Deus, ela nos livrou da morte espiritual.
Então assim nós vivíamos mortos espiritualmente. Mas outra coisa que Paulo ali nos afirma através desse texto, no versículo 2 na parte A, é que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. O curso desse mundo. A graça nos livrou também do curso do mundo. O mundo é o sistema de valores da humanidade sem Deus. Portanto, nós éramos seguidores desse sistema. O mundo, ele representa toda essa vaidade terrena, toda essa alegria fajuta e ilusória. E vemos o quanto Satanás, em outra hora, ele oferece a Jesus as glórias do mundo. E assim nós vivíamos usufruindo todo esse sistema, nessa falsa alegria, e nós seguíamos o curso desse mundo. E assim é como nós vivíamos. Em João 14, 27, Jesus vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O mundo, ele tem uma ideia de paz, só que a paz que o mundo dá é uma paz falsa, é uma paz limitada. O mundo acha que para se ter paz tem que se ter uma boa segurança, e se é contratado muitas seguranças, um cidadão que tem um bom poder financeiro, mas aquilo não pode trazer paz aí. O mundo pensa que para ter paz você tem que ter uma conta recheada de dinheiro, mas isso não remete paz a ninguém. Quantas pessoas, irmãos, que têm boa condição financeira não têm paz? Quantas pessoas que têm uma boa condição financeira vivem preocupados dia após dia? E não são com grandes coisas, é com medo de perder e preocupado em ganhar mais. Uma pessoa que vive no mundo sem Cristo, ele vive dessa forma. Então isso nos remete que paz não vem de conquistas financeiras, paz não vem de fama, paz não vem de você morar na melhor casa dessa cidade. Mas a única pessoa que pode ter paz é aquele que tem uma condição financeira ruim. Paz também não é a ausência de dificuldade, não. Tem pessoa que mal passa por dificuldade, mas é sem paz. Mas ter paz é pessoas que mesmo passando dificuldade, doença, tribulações, dificuldade financeira, enfermidades, mas ele crê firmemente no príncipe da paz. Ele crê firmemente em Cristo Jesus. Quem tem paz é aquele que não segue o curso do mundo, mas segue a palavra de Deus, mas segue os caminhos que Cristo quer que ele siga. Esse verdadeiramente tem paz. Não é aquele que para melhorar financeiramente precisa se envolver com grandes esquemas de corrupção, com dinheiro ilícito, para ostentar, para viver uma vida luxuosa. Mas aquele que acorda talvez de madrugada, de manhã, ou passa a noite acordado, trabalhando, granjeando, para conquistar o sustento da sua família. Onde na sua mesa não está tendo picanha, comida boa não. Comida simples, mas ele come com satisfação. E quando ele deita a sua cabeça para dormir, a sua mente, o seu sono é tranquilo. A sua consciência, ela é limpa, maneira, porque ele sabe que é uma pessoa limitada, simples, mas que tem procurado seguir os caminhos do Senhor, diferentemente de quem segue o curso do mundo. E são pessoas que não sabem o que é ter paz. Mas outra coisa, irmãos, que a graça de Deus nos livrou é da vontade do diabo. E é isso que Paulo vai dizer lá na parte B do versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Assim como ele tentou Adão e Eva, ele nos tentava, irmão. Ele nos tenta. Da forma que nós nos encontrávamos, ele se aproveitava pela situação que vivíamos. Ele já está julgado, porém, quer levar a maioria, se possível, junto com ele. Então nós vivíamos fazendo a vontade do diabo, a vontade de Satanás. Ele já está julgado, já está decretado, só aguardando o dia da sentença e da punição. Só uma coisa que lhe resta fazer é tentar. E antes nós vivíamos perfeitamente fazendo a vontade dele, perfeitamente cumprindo aquilo que ele queria. E Cristo nos resgatou. E aqueles que antes faziam a vontade do diabo, hoje vivem de fazer a vontade de Deus. E nós podemos ver, irmão, do que Cristo nos salvou. Ele salvou, sabe de quê? Das vontades que nós tínhamos. Imagina só, nós fazíamos a vontade do diabo, era isso que nós fazíamos. E hoje nós fazemos a vontade de Deus. Sendo que a graça de Deus que pôs essa vontade hoje em você, e em mim, em nós. Essa vontade, não venhamos pensar que ela flui no nosso coração. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos direciona, que nos molda para fazermos hoje a vontade de Deus. E Cristo nos resgatou. E fazermos a vontade do diabo. Mas outra coisa também, dos desejos da carne. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A nossa natureza deseja o mal. Vivemos em busca de sempre satisfazer nosso desejo, e ele nos dominava. Mas eu acho interessante que com a graça de Deus, esses desejos eles vão sendo refreados. Eles vão sendo refreados, eles vão sendo dominados. Mas nós vivemos, irmão, como uma besta. Nós vivíamos como um ser insatisfeito, descontrolados, sem domínio sobre esses desejos. E nós vivíamos à procura de satisfação, cada dia mais. E assim nós vivíamos. Não tinha controle sobre isso. Isso acabava conosco. Mas nós vivíamos cegos. E porque nós vivíamos segundo o desejo da nossa carne. Satisfação carnal. Desejos carnais. A todo custo sendo satisfeito. Mas a graça de Deus, ela foi refreando esses desejos. E assim hoje, vamos fazendo a vontade do Espírito. Vivíamos produzindo frutos, obras da carne. Mas hoje, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos deu condição de produzirmos fruto do Espírito. Mas outra coisa, irmãos, que a graça de Deus nos livrou, e isso é o resultado de todos. E é o principal, é o resultado final da ira de Deus. Versículo 3, parte C, vai dizer assim: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso aqui é muito forte. A expressão filhos da ira. Essa expressão filhos da ira é nos mostrando a descendência adâmica a qual nós vivíamos. Nós éramos descendentes de Adão, tanto de uma forma biológica, mas também na decadência espiritual. Ou seja, nós nascemos assim, descendentes a irmos para o inferno. Nascemos descendentes para sermos condenados.
Essa era a nossa descendência. O inferno é a representação da ira de Deus. E era para lá que nós íamos, irmãos. Era para lá que nós estávamos seguindo. O fim tinha um abismo, nós íamos cair no abismo, o abismo se chamava condenação eterna. E essa era a consequência final que iríamos ter. A gente pode ver que quantas vezes Deus se irou nas Escrituras. E quando ele mandou o dilúvio, quando ele exterminou a cidade de Sodoma e Gomorra, e quantas vezes Deus se irou. E a gente pode ver nesses versículos, tão tremendo e tão forte é a ira de Deus. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus vai cair sobre todos os filhos da desobediência. E deixa eu dizer uma coisa, a graça de Deus nos livrou disso. Nós viemos para cá, irmãos, a gente tem uma ideia, que a minha vida estava muito ruim e eu queria melhorar de vida. O negócio é mais sério. O negócio é mais sério. Uma certa feita, um rapaz me perguntou na empresa, irmão, como era? Contei teu testemunho. Aí, rapaz, o meu testemunho é resumido assim, que eu era cego e agora eu vejo. Que hoje eu posso ver o quão meu coração era mau. Eu vivia no mundo, eu não praticava grandes... Talvez mediante a sociedade eu era uma pessoa boa. Minha personalidade muito parecida com essa. Claro, Cristo me melhorou em muitas coisas. Mas a minha personalidade era essa. Tive bons ensinos como criança, questão de caráter. Mas a verdade é que o Evangelho, ele mostra a pobreza do coração humano. E o Evangelho, ele passa que mesmo mediante a sociedade, a gente, ou alguém parece ser bom, mas mesmo assim é alguém que precisa de Cristo para salvação. Porque isso não é suficiente para livrar a pessoa da condenação. Então, irmãos, a ira de Deus. Paul Washer vai dizer que a locomotiva da ira de Deus vem a todo vapor para bater de encontro com toda a impiedade desse mundo. Isso é muito forte. Porque a gente tem ideia de uma locomotiva de um trem de grande porte. Quando bate em alguém, irmão, fica só o pó. Essa é uma ilustração muito perfeita do que será a ira de Deus que há de vir. Mas é que isso aqui não é uma coisa, irmãos, para nós sairmos daqui preocupados, desesperados, com as mãos na cabeça. Isso aqui é uma coisa para nós ver o que Cristo nos livrou. Vai muito mais além daquilo que nós achamos. É uma representação do sangue do Cordeiro, lá em Êxodo 19. Diz que Deus, ele traz, né, as pragas do Egito. E a última praga era da morte dos filhos unigênitos. Porém, ele dá uma ordenança aos hebreus. Ó, vocês vão pegar o sangue de um cordeiro e vão aspergir nos umbrais das portas. Que aquele umbral que tiver manchado com o sangue do cordeiro, o anjo destruidor não vai entrar naquela casa e não vai matar o primogênito. E essa é uma representação do sangue do cordeiro, a qual é Cristo Jesus. Daqueles que creem em Cristo, a qual a ira de Deus não vai cair sobre nós. Ou seja, irmãos, portanto, hoje, através da fé em Cristo Jesus, a graça de Deus nos livrou da ira de Deus. Não há condenação, não há mais culpa. É o que está lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1 vai dizer, justificados, pois pela fé temos paz para com Deus. Aqueles que antes demonstravam inimizade para com Deus, hoje através do sangue e do sacrifício de Cristo Jesus temos paz. Foi apaziguada a ira do Pai contra nós. E hoje nós é que somos livres, porque Cristo venceu essas coisas na cruz. Então foi disso que a graça de Deus nos livrou.
Mas quais seriam os benefícios que ela nos trouxe? Os benefícios seriam, primeiro, que a graça de Deus ela é nos dada por intervenção divina. Nenhum benefício foi nos dado por mérito próprio, mas por intervenção divina. É isso que Paulo vai dizer no comecinho do versículo 4. São duas palavras. Isso aqui é muito espetacular, irmãos. Ele começa o versículo 4 do texto que a gente leu dizendo assim, ó: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Ele faz questão de dizer, ó, mas Deus. Só essa palavra, mais Deus, vírgula. Isso aí nos mostra, sabe o quê? Que é essa graça. Tudo isso foi nos dado por intervenção divina. Uma intervenção divina significa que o homem não podia fazer nada para salvar-se, mas Deus fez algo por nós. Deus intervém e não nos deixa como estávamos perecendo. A salvação ela é pela graça, mas ela não foi de graça. É uma frase muito popular da gente ouvir. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz. Mas Deus, ou seja, os benefícios que ela nos trouxe não foi de nós mesmos que conquistamos, mas o próprio Deus. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feita justiça de Deus. Por isso que Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofre escárnios, punição, toda aquela dor, a sua humilhação, a qual ela não começa no momento que ele é chicoteado, ela começa dele sendo Deus. Segundo Filipenses vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se despiu. Ele deixou, ele sendo um Deus divino, onipotente, todo-poderoso, sendo ser de forma tão espetacular, ele sai de sua habitação desse trono de glória, ele vem para habitar nessa terra, inicialmente habitando no período gestacional no ventre de uma mulher, e a nascer nessa terra. Então a gente pode ver o tamanho de uma forma de humilhação que Jesus já se pôs sobre nós, como uma forma de ação do plano de Deus para nos salvar. E ele é condenado à morte, morte de cruz, o pior tipo de morte que alguém poderia morrer naquela época. Sofre todas as dores, derrama todo o seu sangue, sofrendo toda a punição que era merecido sofrer. O próprio Pai, ele próprio exclama para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Nos mostrando que quem está matando Jesus naquela cruz não são judeus, nem romanos, não é Satanás que está matando Jesus na cruz, mas a própria ira do Pai está sendo descarregada sobre o Filho naquela cruz, tão somente por causa dos nossos pecados que está sobre ele. E o próprio Filho esmaga, o próprio Pai esmaga o seu Filho, o próprio Pai moe o seu Filho, o próprio Pai sacrifica o seu Filho naquela cruz, ao ponto do Filho exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Pai desampara o seu Filho por nosso lugar, mas Deus, a intervenção divina de Deus em nosso favor, irmãos. E ele exclama, como foi falado na escola bíblica: está tudo consumado. A nossa dívida foi paga, não por nós, mas por ele. Está pago, está realizado o pagamento, está feito o sacrifício. É levado o seu corpo mortal, após ele expirar, ao túmulo, está fechado. Ao terceiro dia as mulheres vão visitar. Era um costume popular, até nosso também às vezes, de visitar o túmulo de entes queridos, de pessoas. Mas quando elas chegam, a pedra está removida e
há uma preocupação de que o corpo poderia ter sido furtado, e aquelas mulheres se desesperam. Quando chegam lá, tem um homem de branco, um varão de branco, e desesperadamente elas perguntam se ele viu quem, porventura, poderia ter roubado o corpo que estava lá dentro. Mas na verdade o texto vai dizer que não era um homem, era um anjo. E eles clamam a afirmação que é motivo de alegria, de fé, de redenção para nós. Eles clamam essa frase: por que procurais o vivente no meio dos mortos? Porque esse mesmo Cristo que morreu e disse que se ressuscitaria, assim ele fez. E a partir dali, irmãos, é mostrado que o seu sacrifício foi aceito perfeitamente. E ele não está mais morto, mas ele vive pelos séculos dos séculos. E ele não é mais um ser fragilizado quando leva chicotadas, cuspidas. Mas ele ressuscita, mostrando a sua onipotência. A morte que teve domínio sobre ele durante 3 dias, agora ele mostra que ele venceu a morte. E nos dando assim garantia que também venceremos. E hoje nos é dado os privilégios da graça de Deus, porque ele as conquistou naquela cruz. A intervenção de Deus para a nossa redenção, mais Deus. Mas isso continua no versículo 5, vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, nos dando vida espiritual. Lembra que no começo da pregação a gente falou que antes nós estávamos mortos? Só que aquele ser que era morto, como nós éramos, através da fé em Cristo Jesus, é nos dado vida. Em outra hora estávamos mortos e agora estamos vivos. Aquela comunhão que foi perdida com o pecado de Adão, nós gentios agora somos descendentes de Abraão, de uma forma não biológica, mas de uma forma com características espirituais, através da nossa fé. Hoje nós temos o privilégio que muitos não tiveram no passado. A Bíblia tem uma expressão, e essa expressão ela é dita num versículo, quando Cristo ele explica que o véu do templo se rasgou. O véu do templo ele representava uma barreira entre o homem e o santo dos santos. Mas esse véu hoje ele é rasgado. Uma representação, claro, né, com a morte de Cristo, diz que isso aconteceu verdadeiramente. O véu do templo se rasgou. Mas hoje nós trazemos uma analogia espiritual de que não é necessário mais essa barreira. Porque através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós temos vida espiritual e é nos dado acesso livremente ao Pai. E não precisa mais de sumo sacerdote que servia para mediar. O próprio Cristo é o nosso mediador mediante o Pai. Não precisamos adorar somente no templo. Porque hoje o templo, hoje a igreja somos nós. Nós somos a igreja. A construção, irmãos, que nós falamos igreja, é uma forma popular de nós mostrarmos aquele prédio e aquela localização. Por isso nós falamos igreja, botamos na placa igreja, mas a igreja somos nós. Irmão, mas quando você fala de se empenhar na construção da igreja, na verdade, na construção que vai servir para a igreja hoje somos nós com esse privilégio. Nós somos a igreja. E tudo que se realizar disso aqui é para servir a igreja. E é por isso que quando nós nos envolvemos nessas coisas, nós estamos fazendo sim para Deus, porque nós estamos fazendo para a sua igreja. Porque hoje nós não precisa você limitar a sua adoração, a sua oração, somente aqui, nesse local. Mas hoje nós temos livre acesso para adorá-lo em qualquer lugar, porque Ele nos deu vida espiritual. Mas outra coisa que Ele nos deu, nos dando a vida eterna. Lembra que no final do outro ponto falava que uma das coisas que Ele nos livrou foi da ira de Deus? Mas Ele nos livrou da ira de Deus e Ele vai nos dar o quê? A vida eterna. Nos livrou de uma coisa ruim e nos deu uma coisa excelente.
Versículo 6 vai dizer: nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos dando a maior de todas as promessas. Segundo 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A Bíblia ela é repleta de promessas. Tem muitas promessas. Promessa de prosperidade, promessa de saúde. Muitas promessas. Mas interessante que João ele vai falar isso no singular, né? É singular, né, que chama? Ou é no plural? Quando ele vai falar, esta é a promessa, é no singular, né? Isso, rapaz, tá no arquivo aqui da aula de português. Por que João vai falar no singular, esta é a promessa, sendo que a Bíblia é repleta de promessas? Não é interessante? Ele poderia falar assim, esta é uma das promessas. Mas ele faz questão de falar, isso ele poderia falar no plural, mas ele fala no singular, esta é a promessa. Porventura João estaria desclassificando todas as promessas? Não. Mas João está colocando ênfase que esta é a maior de todas as promessas. Esse é o resumo, irmãos, da fé cristã e a consumação da maior promessa que Cristo nos dá. É a vida eterna. Que ela vai sobrepor promessa de prosperidade, vai sobrepor promessa de cura, promessa de paz. A vida eterna. Porque lá nós vamos ter tudo isso de uma forma perfeita. Porque convenhamos que tudo que nós temos aqui nessa terra ela oscila. Até a alegria que nós sentimos aqui ela oscila. Você está alegre de manhã, quando é à noite pode acontecer uma ligação, você está triste. Mas através da vida eterna, a promessa da vida eterna, sabe por que ela é maior? Porque a promessa da alegria lá é uma alegria indizível. Nunca vai ter fim. Nunca vai acabar aquela alegria. Não, ela não oscila, ela é em alto padrão. A Bíblia vai dizer que Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza nem dor. Portanto, essa é a maior promessa, irmãos. E é isso que Cristo nos deu. E esse é o maior privilégio que Ele tem nos dado. Aqueles que antes eram filhos da ira, agora são herdeiros das promessas celestiais. É como se o paraíso perdido pelo pecado de Adão nos fosse dado através da graça de Deus. Claro, né? Não daquela forma, mas em seus privilégios até mesmo muito maiores. Mas talvez você até se pergunte, mas irmão, como receber a graça de Deus? Isso é muito bom. Eu estou aqui, tenho me identificado com isso aí, eu quero isso. Eu quero ter esses privilégios. Então, como receber? Quanto que eu tenho de pagar? Porque nada é de graça, mas interessante que a salvação, sim. Nós estamos falando de a palavra graça de sua forma literal. É de graça. Versículo 8, um versículo muito conhecido. Muito conhecido. Todos conhecem. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Foi até colocado aqui na versão mais atual. Ou seja, nós não merecemos nada dessa graça. A palavra graça, ela vem da definição favor e merecido. Portanto, traz que aqueles que recebem essa graça, eles não merecem. É um favor feito àquele que não merece. Quando você ouvir um pregador ou alguém dizer que você merece tudo de bom e de melhor de Deus, isso é mentira. A verdade é, irmãos, que se Deus ele condenasse toda a humanidade, ele continuaria sendo justo e sendo perfeito. Então esses pregadores que andam aí dizendo e romantizando tudo isso, eles estão mentindo. Eles estão tentando mostrar que o homem é bom e que Deus fez meio que algo que deveria fazer com o homem. Não. Nós somos maus.
E a graça é algo bom que é dado. Não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Essa é uma ilustração que é feita. Um presente que é dado a outro, não porque aquela outra pessoa merece aquele presente, mas porque aquele que dá, ele é generoso. Então Deus nos dá a salvação não porque nós somos bons, pelo contrário, nós éramos maus. Mas Ele nos deu pelos seus atributos. Mas quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente, nem de se esforçar por recebê-lo, não é verdade? Mas somente a graça de Deus, ela é exigida uma coisa só, nossa, para recebê-la. Quando alguém, vamos supor, vai receber quando eu vou dar um presente a alguém, o que é que aquela pessoa ela necessita fazer para receber aquele presente? Ela está assim, ela vai fazer assim, não é verdade? Receber o presente? Da mesma forma é a graça de Deus. A graça de Deus é um presente, a qual a pessoa tem que estender a mão. E esse estender a mão é a representação da fé. A fé é uma representação da mão que se estende para receber o presente. Ou seja, ela é necessário somente a pessoa crer em Cristo Jesus para receber a graça de Deus. E o homem não tem participação nenhuma nela. Versículo 9 vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem não pode comprar com suas próprias obras, pois iria lhe trazer uma vanglória. Por isso que com a lei o homem não se salvaria. Não porque a lei ela é má, mas mal somos nós, que não temos capacidade de cumpri-la. Deus, quando ele dá a lei a Moisés, Moisés desce do monte Sinai com a lei, ele exclama uma advertência para o povo: vocês têm que viver pelo cumprimento dessa lei. Todo homem viverá pela lei, pelo cumprimento da lei. Nos trazendo também uma afirmação de que aquele que descumprir merece morrer. E é por isso, irmão, que pela lei nenhum de nós poderia ser salvo. Porque desde que quando nós nascemos até aqui, quantas vezes nós já descumprimos os 10 mandamentos? Será que foram umas 10 vezes? Não, irmãos. Quantas milhares de vezes nós já descumprimos só esse mês? Muitas vezes nós já descumprimos ela até mesmo hoje? A lei está lá, são bons mandamentos, mas nosso coração é mau. E é por isso que obra humana não tem participação salvífica para conquistar a sua salvação. E é por isso que aquela ideia de boas obras, tem até uma palavrinha muito comum, que até o Marcos às vezes fala, que muitos católicos romanos utilizam das boas ações piedosas, piedade, obras de piedade. Por isso que tudo isso feito, caridade, obras de caridade, tudo isso sendo feito em prol de conquistar uma salvação, tudo isso é um sacrifício fajuto. Isso é uma ilusão de ótica. A Bíblia vai dizer que até as nossas melhores obras são trapos de imundícia mediante Deus, nos mostrando que as nossas obras, para conquistar a salvação através dela, não vale de nada. Então aquela esmola que o camarada dá atrás de obter salvação por ela, aquilo ali é tempo perdido, é sacrifício de tolo, que as escrituras dizem. Aquilo que você acha que você está fazendo ali, dando para a pessoa achando que aquilo está somando para a sua salvação, é um sacrifício bobo. E por isso que o legalismo não salva ninguém. E é por isso que Paulo vai combater aos Gálatas esse legalismo. Portanto, irmão, nas outras religiões, alguém precisa fazer algo para se salvar. Por isso que o cristianismo é diferente de qualquer outra religião. Porque não há nada que possamos fazer para ser salvo, a não ser termos fé em Cristo Jesus.
E também nos remete que não temos mérito algum em nós, no que se diz a salvação, porque Ele a conquistou e nos deu de graça. Mas para encerrar, o último ponto, irmãos, os efeitos da graça de Deus no cristão. Versículo 10, parte A, vai dizer: porque somos feitura sua, Ele nos refez. Hoje, somos filhos de Deus. Todo filho parece com seu pai, não é verdade? Então nós que antes éramos filhos biológicos e filhos da ira, da descendência adâmica, a qual nós vivíamos, hoje nós somos filhos de Deus. E todas aquelas características biológicas e toda aquela feitura que nós tínhamos de desobediente, oriundo da nossa descendência de Adão, foi trocada. E a partir do momento que a gente crê em Jesus, Ele vai nos moldando a imagem do seu Filho, vai esculpindo. E nas características, quando se é olhado para o irmão Alisson, não é mais aquele irmão Alisson do passado, que gostava de cantar um rock, era meio doidão. Não, hoje é um outro irmão Alisson. Mas não somente numa aparência externa, mas também interna. Aquelas coisas que eram pecados costumeiros e hábitos comuns, pecaminosos mediante a Deus, foi trocado, porque o Espírito Santo foi moldando a sua imagem. Assim como um filho, ele muitas vezes nasce parecendo com seu pai, assim, cada dia mais, através da graça de Deus, Cristo vai nos esculpindo e nos moldando a imagem de Cristo Jesus. Fazer boas obras. Outro efeito da graça de Deus é que hoje temos capacidade de fazer boas obras. Talvez você pergunte: irmão, mas você falou nesse instante, mal deu tempo de eu digerir, que eu não vou, através de boas obras que eu faço, não vou conquistar a salvação com elas. Exatamente. Então há uma contradição? Não. Foi isso que Lutero, que ao ler a epístola de Tiago, diz os historiadores, que ele quase deixava a epístola de Tiago de lado. Ele achava, a princípio ele achava que a epístola de Tiago, ela era contradizente com a salvação pela fé, que foi um dos maiores viés da reforma protestante. Porque fala sobre, aqui a gente temos que termos fé e também temos que ter boa obra, né? Isso que se resume uma boa parte do livro da epístola de Tiago. Só que eu acho interessante que Efésios vai realmente confirmar isso, que nós não somos salvos por boas obras, mas as boas obras também são efeitos e consequências da salvação em nós. Causa e efeito. Que se nós fazemos boas obras, para que através dessas boas obras obtenhamos a salvação errado, mas que da mesma forma que aquele que obteve a salvação, ela gerará um efeito nele, que ele vai fazer boas obras, e elas vão mostrar que ali tem um salvo. Então por isso que Deus nos fez e nos molda para boas obras. Então um cristão que tem a graça de Deus, ele demonstra em suas boas obras. E como seriam essas boas obras, irmão? Dar um bom testemunho cristão, fazer tudo com temor ao Senhor, se desviar do mal, da aparência do mal, procurando viver a palavra de Deus e fazer a sua vontade. A graça de Deus, irmão, tem uma ideia aí que as pessoas levam, tem uma interpretação errada da graça de Deus, e para essa graça de Deus, uma ideia libertina, de libertinagem. É que você cuida que não está os camaradas na internet, combatendo legalismo, mas trazendo uma graça libertina. Como seria essa graça libertina? Deixa eu dar um exemplo. Fazendo qualquer coisa. E quando você cuida que não, está um embaraço mesmo. Já conheci jovens. Aí o negócio vai muito, mas são pessoas intelectuais às vezes. Você cuida que não, rapaz, estamos na graça. Vamos aqui tomar aqui Estou com umas latinhas de cerveja ali no congelador. Vamos tomar aqui uma latinha.
vamos ali, vamos cá. Nós somos crentes, nós entendemos a graça de Deus, nós não vivemos legalismo. Vamos participar aqui um pouquinho do carnaval. E quando você cuida que não, os camaradas estão embaraçados numa graça libertina, que não é uma falsa graça. A graça de Deus, irmãos, ela nos deixou livre. Não é isso que foi visado? Livres do pecado. Aí para quê? Uma graça que tem uma ideia libertina é uma falsa graça, que promete liberdade, mas volta a pegar o homem e fazê-lo ser prisioneiro de seus próprios desejos. Não tem nada a ver com libertinagem. A graça, ela traz uma ideia de que se filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado. E não a ideia de que o pecado tem que continuar sendo uma prática costumeira, gostosa e comum na tua vida, porque Deus vai te perdoar. Se essa foi a ideia, rapaz, vou continuar fazendo isso aqui, vou continuar vendo isso aqui, vou continuar pegando nisso aqui, porque eu estou na graça. Não. Essa maneira de tratar com a graça de Deus é uma maneira totalmente errada. Então a graça, ela nos exige que nós temos que praticar boas obras, dar bom testemunho como cristão, para que assim seja demonstrada em nossa vida que somos irmãos, que somos resgatados do lamaçal do pecado e nós vivemos na graça. E é por isso que Jesus vai dizer para nós encerrar, lá em Mateus 5,20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Quando ele está falando isso aqui, a justiça dos escribas e dos fariseus era uma justiça que ela é baseada nas letras. Eles viviam somente o padrão do que estava escrito. Mas quando Jesus ele vai abirrogando, ele vai trazendo a lei pelo Espírito, ele mostra que o homem ele não adultera quando ele é pego no ato, mas ele mostra quando o homem somente desejou isso e o coração já adulterou. E aqueles que dizem, rapaz, na lei o negócio era difícil, mas é na graça, não. Porque hoje, pela graça, Deus, ele sonda os nossos corações. E é por isso que não é dado respaldo nenhum para alguém viver numa vida de pecado, porque está na época da graça. Pelo contrário, o negócio é mais sério, porque Deus, ele além de ver as nossas ações, ele sonda o nosso coração. Então é isso, irmãos, essa é a maravilhosa graça de Deus. Não vamos desperdiçar esta graça que nos foi oferecida. Obedeçamos, creiamos cada dia mais, vivamos cada dia mais mediante essa graça. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos.